Efésios 5, 25 a 27. Vamos ler juntos em voz alta? Maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, conforme eu disse, hoje eu quero pensar com vocês sobre o desafio da mudança da imagem da igreja, que não seja um mero resultado de um marketing vazio e sem verdade. A pergunta é: qual é a imagem que a igreja deve buscar construir? Ora, como não poderia deixar de ser, Jesus tem que ser a nossa referência nessa busca de reconstrução da imagem da igreja, por duas razões. A primeira, nós somos cristãos porque nós somos de Cristo. Se nós somos cristãos, a referência é Cristo, não é nenhum outro. Não é um homem, não é um apóstolo secundário, não é um missionário fabuloso que viveu na Índia, é Jesus a referência. E em segundo lugar, nós somos evangélicos. E se somos evangélicos, é porque queremos viver de acordo com o Evangelho, de maneira que a referência de Jesus e do Evangelho estão diante de nós. Se é assim, a grande pergunta é: como foi que Jesus trabalhou a sua própria imagem? Primeiramente, eu diria que Jesus desagradou a vários grupos. Ele desagradou especialmente os religiosos, que tinham dificuldade enorme de conviver com a liberdade irreligiosa de Jesus. Desagradou os politicamente engajados, que queriam que ele assumisse uma postura político-ideológica, partidária, radical, queriam usar todo o fluxo do carisma, do poder mobilizador dele, para beneficiar algum projeto político-ideológico, e Jesus não aceitou isso e desagradou grupos por causa disto. Desagradou os messiânicos, quase esotéricos, como os essênios, que queriam de alguma forma que Jesus fosse a realização concreta dos sonhos e das expectativas deles, e Jesus negou-se a andar conforme o script daquele grupo. E ainda ele desagradou profundamente os que eram tomados por um senso de justiça própria muito grande e que ficavam muito inconformados ao verem os relacionamentos de Jesus, alguns dos quais, do ponto de vista da moralidade imediata daqueles dias, eram muito pouco recomendáveis. Esses grupos chamaram a Jesus de toda sorte de nomes. Um consolo para você, pastor: olha só como é que Jesus foi chamado. Veja se você já foi chamado por qualquer dessas coisas. Samaritano louco. Foi chamado de endemoninhado. Ele tem demônio, disseram. E tem pacto com Belzebu, o maioral dos demônios. Sabe lá o que é isso? Tem pacto com Exu Caveira. Esse negócio forte, desse tipo. E mais, ele foi chamado de glutão e bebedor de vinho, parceiro do Noel Rosa, do Vinícius de Moraes, frequentador das esquinas de Vila Isabel e de Ipanema. Foi chamado de embusteiro, quando depois de morto é colocado num túmulo, um determinado grupo procura as autoridades judaicas e diz: olha, aquele embusteiro, enquanto vivo, disse que ia ressuscitar, põe guarda lá para a gente garantir que os discípulos dele não venham roubar o corpo e digam que ressuscitou, e vai ser pior a emenda que o soneto. E foi chamado de amigo de pecadores, amigos de prostituta, de publicano, de bicheiro, de fiscal de renda, especialmente daqueles que chegam e vocês sabem o que fazem. Ora, nesse sentido, Jesus cuidou muito mal da imagem dele. Jesus, entretanto, conquanto tem agradado muito pouco a esses grupos que eu mencionei, agradou basicamente dois níveis de existência.
Em primeiro lugar, ele agradou imensamente o Pai, que acerca dele dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E agradou o povo, que vinha de todas as regiões, trazendo paralíticos, cegos, possessos, lunáticos, endemoninhados, angustiados, pecadores largados, e que eram por ele curados, libertados e salvos, e que saíam dizendo: este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Vemos nos evangelhos, portanto, que até mesmo Jesus sofreu o problema de uma imagem dividida e ambivalente, socialmente falando. Para uns, a sua imagem estava tremendamente desgastada, enquanto para outros ela crescia em respeito e em admiração. Agora, olhem para mim. O problema, gente, para a igreja, é quando o grupo com as características daqueles grupos que odiavam a Jesus começam a aplaudir a igreja hoje. E quando o grupo que amava Jesus daqueles dias começa a repudiar a igreja hoje. Ou seja, é perigoso quando a gente vê o pessoal que naqueles dias repudiava e odiava as ações de Jesus, assim com a igreja hoje. E até tomando conta da igreja hoje, e dirigindo a igreja hoje, e aplaudindo a igreja hoje. Enquanto a gente vê que aqueles que nos evangelhos eram os amigos de Jesus que andavam atrás dele, estão longe, não querem nem ouvir falar da igreja. Quando isso acontece, é porque houve uma inversão radical de valores na igreja, e ela já não tem mais quase nada a ver com o coração do seu Senhor. Ou ainda, quando as pessoas dizem: Jesus eu quero, só não quero é a igreja. Hoje nós temos no Brasil uma situação extraordinária, como eu já lhes tenho falado. O Espírito Santo está sensibilizando as pessoas e elas estão maduras para receberem um evangelho. A pergunta, no entanto, é: será que a igreja está preparada para as pessoas? E mais, o que nós precisamos fazer para que a imagem da igreja mude junto àqueles que a olham ainda com extrema suspeição, especialmente junto à classe média e aos formadores de opinião, alguns dos quais começam a se abrir para Jesus, mas têm suspeições profundas a respeito da igreja ainda. E ainda mais, quando a gente percebe que o choque publicitário contra a imagem da igreja é enorme. Por exemplo, há uma contrapropaganda violentamente forte. Essa semana que passou, na sexta-feira, nós estávamos reunidos com a diretoria nacional da EVB, e de repente no fim da tarde chega um dos jornais do Rio de Janeiro, com letras garrafais, uma manchete que dizia: há algo podre no reino dos evangélicos. E dentro, 2, 3 páginas dentro, conta-se uma história horrorosa de alguma coisa que, sendo verdadeira ou não, eu não sei, Deus o sabe, mas eu posso imaginar o impacto tremendamente negativo que aquilo causou na mente de milhares de leitores daquele jornal. Cerca de 500 mil cópias rodam por dia. Possivelmente cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas leiam aquele jornal todos os dias. No sábado, mais 2 páginas. Na segunda-feira, mais 2 páginas com chamada na frente e a história sendo contada com detalhes horripilantes. E eu já disse, se é verdade ou não, eu não sei. Só sei que o impacto daquela contrapublicidade para o lado de fora é horrível. O que fazer? O que é que eu, você, todos nós podemos fazer de alguma forma para dar uma virada nessa imagem em nome de Jesus? Em primeiro lugar, como já vimos, a força da igreja está em ser imitadora de Deus, ou em andar assim como Jesus andou. Por isto, meus irmãos e irmãs, a nossa busca de construção de imagem passa diretamente por aqueles grandes balizamentos que Jesus usou para definir e para visibilizar a si mesmo diante dos seus contemporâneos. Ou seja, a pergunta que cabe aqui é:
Como foi que Jesus construiu a si mesmo? Como é que ele se visibiliza? Quais são os grandes balizamentos e os grandes referenciais que Jesus estabelece para demarcar a sua própria visão na história? A maneira como ele era visto e percebido. É óbvio que é uma quantidade enorme de balizamentos, mas eu quero me concentrar em 5 eixos básicos que bem demonstram como é que Jesus se via, como é que Jesus queria ser visto, como é que Jesus se projetava, como é que ele se deixava perceber. Primeiro balizamento é aquele que a gente encontra aqui em Marcos, no capítulo 2, e eu quero que todos abram a palavra de Deus aí. Marcos, capítulo 2, verso 16, vamos ler juntos. Fiquem atentos e espertos com a Bíblia pronta para ser aberta para que nós leiamos juntos. Marcos, capítulo 2, versos 16 e 17. Leiam comigo, por favor, em voz alta, quem lê nessa versão que eu leio, que é revista e atualizada. Marcos 2, 16 e 17. Juntos. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Você pode ler isso comigo em voz alta, verso 17, todos juntos? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse é o primeiro balizamento. Ele se fez amigo de pecadores. Você pode repetir isso comigo? Ele se fez amigo de pecadores. E ele diz algumas coisas básicas aqui. A primeira é que isso tem a ver com o cerne da sua missão. Não vim. Isso é muito forte, gente. É Deus em Cristo falando o que ele não veio e o que ele veio fazer. Há uma agenda aqui. Não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. É por isso que quando eles querem chamá-lo de amigo de pecadores, ao invés de estarem falando mal dele, Jesus ouve isso dizendo: foi isso que eu vim fazer. E o verso 16 diz algo forte. É que a fim de chamar pecadores, o que ele faz? O que ele faz? Ele come com eles. Você já imaginou isso? Cometa uns errozinhos de português de vez em quando. Mistura tu com você de vez em quando, que chega mais junto, chega mais perto. Tal. Eu fui embora para casa pensando naquilo, né? E 86 em Amsterdã, eu tive um momento de crise pessoal profunda, perguntando se o que eu estava fazendo era aquilo para o que Deus me chamara. E eu comecei a ver que não. Em 88, nós fomos para os Estados Unidos e passamos quase 2 anos lá, 1 ano e 8 meses. Naquele período, Deus falou barbaridades comigo. Se eu voltei de lá, eu falei: não há mais nada que eu queira fazer a não ser voltar a fazer aquilo que eu comecei a fazer. Se ainda que tenha todo esse aparato de coisas, de gente para todo lado, eu quero que Deus me dê a chance de eu me reencontrar com Oswaldo Parangues, com Flávio Provost, com Nazareno, com gente maluca de novo, lá de baixo, perdida e arrebentada. E aí, quero dizer uma coisa a vocês. Por exemplo, essa experiência em Bangu 1, que começou há 1 ano atrás, está sendo talvez a experiência mais rica da minha vida. Você chegar ali e ver aqueles monstros da sociedade, bichos, que todo mundo diz: não entra aí. Me lembro que algum tempo atrás um agente carcerário falou: não sei o que o senhor vai fazer aí dentro. Eu entro aí assim, ó. Falei: se eu fosse você, eu também entrava aí assim. Mas comigo é diferente. Minha arma é de uma outra natureza. E esse pessoal, hoje você chega lá,
você vê aqueles homens, os olhos brilharem assim, parece que eles estão vendo Jesus atrás da grade, esperando a porta abrir para entrar. Você vê um escadinha botar a cabeça no teu ombro e chorar. O japonês acerca do qual o pastor Marcos falou ontem à noite aqui, te beijar. Você vê aqueles bichos sendo humanizados diante de ti, por ação do Espírito Santo. Você vê um malucão tipo Eucanã, considerado irrecuperável, de repente, sentindo a minha falta, e eu não pude visitar a galeria dele por algum tempo, e num dia que eu marquei que ia, eu tive que viajar subitamente por uma razão, não pude ir, e quase na porta escrevi lá na Bíblia, um exemplar da Bíblia, uma dedicatória para ele, falei, pastor Marcos, leva para o Eucanã. Quando o pastor Marcos chegou lá, disse que nem conseguiu falar, e o Eucanã abriu a boca, falou, misérias. Pastor Caio esqueceu de mim, e gritou, bravejou, aquele homem enorme. E o pastor Marcos com a Bíblia na mão, e o Eucanã gritando, de repente ele falou, abafa o papo, Eucanã, abafa o papo, que é gíria lá da prisão, abafa o papo. Aí o Eucanã abafou, ele disse, olha, o reverendo, vim aqui, ontem ele foi na prisão tal te ver, mas chegou lá e disseram que você tinha sido transferido para cá. Hoje ele vinha aqui, teve que viajar de última hora, olha aqui o que ele mandou para ti. Ele disse, o quê? Mandou essa Bíblia, uma dedicatória. O pastor Marcos diz que o homem começou a ler, caiu num pranto convulsivo, e diz, eu não posso acreditar que ele pensou que eu existo. Só ocupou o tempo para pensar que o Eucanã existe. Escreveu isso aqui para o Eucanã. O pastor Marcos disse que aquela montanha caiu no chão ali chorando. Amigo de pecadores. É o que Jesus era. Esses doentes, esses bichos, ficam felizes da vida. Agora os justos ficam irritados. Às vezes eu ouço alguém no rádio dizendo, esse pastor aí está pensando que ele está querendo é fazer de conta que esse pessoal se converteu para facilitar a vida deles, interpretações as mais variadas. Semana retrasada, a esposa do governador e a subsecretária de Justiça me convidaram para visitar uma prisão modelo em Magé. Aí nós fomos juntos, uma prisão sem paredes, e não há fugas. Aí nós chegamos lá, uma colônia agrícola também a prisão. E eu não sabia que eu conhecia a secretária de Justiça. Ela começou a me tratar o tempo todo como se nós fôssemos muito amigos, eu nunca tinha visto ela. Quando nós chegamos lá, todo mundo está reunido, o coletivo todo, ela toma a palavra, eu não sabia nem que eu ia pregar, ela não me disse que eu ia pregar, disse só que eu ia visitar uma prisão. Tomou a palavra e disse, eu pedi para vocês todos se reunirem aqui, porque eu tenho ouvido o reverendo Caio pregar em solenidades no palácio, em alguns lugares assim, e eu descobri, as palavras dela, que apesar dele ser um reverendo, ele gosta de gente defeituosa, gente como eu, gente como vocês. Ele prega um Deus que gosta de gente estragada. E a mulher começou a dizer isso. Esse Deus que ele prega se importa com gente que ninguém gosta. Foi por isso que eu pedi para ele vir aqui pregar. Enquanto ela estava ali fazendo aquela apresentação que demorou uns 8 minutos, eu chorei, dizendo, meu Deus, pelo amor do teu nome eu te peço, nunca mais deixa que qualquer coisa entre no meu caminho e que me faça ser amigo só dos cheirosos e bonitinhos e dos mauricinhos deste mundo, mas me ajuda a manter o canal aberto para ser também amigo de pecadores. Segundo balizamento que Jesus oferece para nós, quando ele se descreve, quando ele diz quem ele é e como é que ele quer ser percebido, aparece aqui em Mateus, no capítulo 11,
no verso que nós todos conhecemos e lemos regularmente, Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, onde ele diz, e eu queria que todos lessem comigo em voz alta: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Isso é o que ele é. É assim que ele quer ser visto. E é assim que ele quer que o seu corpo, a igreja, mostre a cara dele para o mundo hoje. E aqui há 3 características que ele afirma, que são presentes nele, que ele quer que componham a cara desses que são reprodutores do amor de Deus no mundo. Em primeiro lugar, ele alivia indistintamente os sobrecarregados. Ou seja, ele não põe carga onde já há carga, ele chega para aliviar. E o que eu acho lindo no verso 28 é que ele diz: vinde a mim, não os cansados e os sobrecarregados, vinde a mim todos. Isso é de uma inclusividade radical chocante. Está cansado, está sobrecarregado, não importa quem seja, vem a mim. Segundo lugar, ele não substitui um jugo por um outro peso igual. Versos 29 e 30, onde ele diz que o meu jugo é suave. Venham, eu vou tirar esse peso e eu vou colocar o meu jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, disse o apóstolo João, os seus mandamentos não são penosos. Uma ironia é que o Gregório Gordo, que estava em Bangu 1, foi transferido para uma prisão no centro da cidade, Hamilton Dias Moreira. E ele se converteu com a gente lá em Bangu 1, se converteu assim, alegrão, tal, e vai. Aí quando chega na Hamilton Dias Moreira, encontra uma congregação de crentes diferentes. Você está preso, e além de estar preso, ainda tem que, todo mundo tem que andar com camisa até aqui, não pode botar short, não joga futebol, não anda de sandália, abotoado o tempo todo. Aí o Gregório disse: meu Deus, já basta estar preso. E eu ainda vou cair nessa outra prisão. Que negócio é esse, reverendo? É assim mesmo? Falei: não, meu irmão, não é assim não. Mas a gente devagar muda isso. E aí, visitinha aqui, palavra ali, não sei o que, os irmãos se abriram. E eu me lembro do Gregório, no primeiro dia, quando viu a coisa toda, disse para mim: que é isso, reverendo? Falei: não estranha não, porque tem gente que gosta de viver presa mesmo, não é? Além de estarem presos aqui, querem uma outra prisão, mas o Senhor veio para nos libertar de todas elas. Ele não substituiu um jugo para pôr um outro peso igual. O jugo dele é suave e o fardo é leve. E em terceiro lugar, ele trata com humildade e mansidão. É por isso que ele cura o coração. Ele só cura porque ele é como ele é. Se eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se ele não fosse manso, fosse duro, não fosse humilde, fosse altivo, ninguém tinha descanso com ele. Era pancado o tempo todo. Mas eu só encontro descanso porque eu estou relacionado com um Deus humilde e manso. Você pode imaginar que Deus é humilde e manso? Agora ouça bem o que eu vou dizer, que você tem que jamais esquecer isso, porque isso é vital. A igreja triunfalista é empolgante, mas não é terapêutica. Se você está num lugar onde a igreja não é mansa nem é humilde de coração, pode ser extremamente excitante e empolgante,
Mas eu digo uma coisa a você, não é um lugar de terapia para a alma, porque terapia para o coração só acontece quando a gente encontra essa versão de Jesus, que é manso e humilde de coração, por isso ele cura a alma. Eu estava pensando hoje à tarde, o que eu queria dizer a vocês a respeito dessa cara de Jesus para o mundo. Ele se fez o aliviador das cargas humanas. Você pode repetir isso comigo? Ele se fez o aliviador das cargas humanas. Mateus capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Diz aqui a palavra de Deus que os discípulos de Jesus entraram em searas. E aí então, eles foram vistos pegando espigas e comendo. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, leia comigo o verso 6, eis, aqui está quem é maior que o templo. Você pode ler isso comigo? Aqui está quem é maior que o templo. Verso 7, leia comigo. Mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado a inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Esse terceiro balizamento diz o seguinte: ele se fez maior que a religião. Você pode repetir isso comigo? Ele se fez maior que a religião. E aqui há 4 coisas que ele diz fortes que eu preciso guardar. A primeira é que a necessidade humana é mais importante do que as regulamentações religiosas. Se vocês não viram Davi ou os sacerdotes, para matar a fome, vale comer sábado e vale comer até a comida do pão da ceia, que é consagrada. Mas a fome do homem é mais importante do que o pão. O pão foi feito para matar a fome. Ainda que a religião diga que o pão é santo demais para ser comido, Jesus diz: não há nada mais santo do que matar a fome. Segundo lugar, as regulamentações religiosas estão a serviço da vida humana. Nesse mesmo texto narrado em Marcos, capítulo 2, verso 27, Jesus diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, as regulamentações religiosas estão a serviço da vida humana e não para amarrar e ser uma camisa de força para a vida humana. Em terceiro lugar, a única coisa que faz a vida de fé ser digna de Jesus é a misericórdia. Você pode repetir isso comigo? A única coisa que faz a vida de fé ser digna de Jesus é a misericórdia. Ele diz no verso 7, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, vocês não teriam condenado a inocentes. A única coisa digna de mim é a misericórdia, diz ele. E por último, somos, portanto, convidados a uma vida que extrapola os limites do religioso. Esse verso 6 é lindo e me lembra Apocalipse capítulo 21. O que diz o verso 6? Aqui está quem é maior que o templo. Apocalipse 21, João diz: eu vi a nova Jerusalém, portas abertas de todos os lados. A praça era de ouro maciço transparente. O rio da vida cortava. A árvore da vida estava lá. E aí ele de repente diz: nela não vi santuário, porque o Cordeiro é a sua luz.
coisa linda. Você pensar que você vai morar na eternidade num lugar sem santuários, sem religião. Porque nós não fomos chamados para religião, a gente foi chamado para viver a luz de Deus. Em praça pública, iluminado por essa graça. Aqui está quem não cabe no templo. Não tenta me enfiar no templo porque eu não caibo nele. Eu sou maior do que o templo. Eu estou contando algumas coisas pessoais para não contar coisas que eu li num livro europeu. Estou contando coisas minhas e abrindo o coração com vocês. Eu fiquei surpreso há 15 dias atrás, quando chegou um livro que foi publicado recentemente, um livro secular, escrito por um jornalista do Jornal do Brasil, um editor, que escreveu há algum tempo o livro 1968, o ano que não acabou. O nome dele é Zuenir Ventura. Ele lançou um livro recentemente chamado A Cidade Partida, que analisa fenômenos de morte e vida e reconciliação no Rio de Janeiro. E eu comecei a ler o livro, fiquei surpreso de ver que há mais ou menos umas 45 a 50 páginas do livro com histórias a meu respeito. Eu falei, mas que coisa! Eu não sabia que ele estava prestando atenção nas nossas caminhadas. Eu o conheci em Vigário Geral, andamos pela favela várias vezes, depois na Fábrica de Esperança, depois em encontros do Movimento Viva Rio, depois em conversas telefônicas, depois num culto de Natal, depois em outras conversas e outros encontros, nada formal. Um dia ele me telefonou, falou, olha, eu estou escrevendo um livro, você se importaria se eu contasse o seu testemunho no meu livro? Falei, claro que não. Então me fala, como é que Jesus entrou na tua vida? Zuenir Ventura. Você se importa se eu gravar aqui no microfone, no telefone? Falei, não, pode gravar o que você quiser. Quanto mais gravado, melhor. Se tiver parabólica, melhor ainda. Aí eu contei a história todinha, com Jesus, com o diabo, com Deus, com o demônio, com tudo que tinha direito. Falei, vamos ver se o Zuenir engole esse negócio. E vai. Quando agora eu leio o livro, tudo lá. E algumas declarações interessantes, como por exemplo, ele diz que não convive no relacionamento comigo. Uma coisa que ficou forte para ele foi a percepção de que eu estava lidando com Deus de uma maneira tão natural, como se Deus não tivesse mais nada a fazer no universo, a não ser andar comigo pelas ruas da cidade. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tudo que eu quero passar é isso, é que esse Deus está solto pelas ruas da cidade, está ao alcance da boca, da mão, da fala, da oração, está ali, é vida, é suor, está dentro de ti, é unção que não vem contigo só para o púlpito, vai contigo para o banheiro, atravessa a rua contigo, tu abraças com ela, tu cheiras com ela, tu beijas com ela, tu vives com ela, é vida. Semana passada eu tive uma outra experiência gostosa nesse nível. Um repórter do Globo chegou na Fábrica de Esperança, querendo fazer uma entrevista comigo, que saiu domingo passado. Conversa vai, conversa vem, violência na cidade, o que é isso? Quais são as fontes da violência? Por que é isso? E vai, eu fui falando, quando acabou, ele virou para mim e falou, interessante, você não falou ainda de religião nessa conversa, mas isso tudo está cheio de Deus. Falei, de onde é que vem isso? Falei, olha, eu vou morar numa cidade sem santuário. E eu citei esse texto do Apocalipse para ele, o homem ficou quebrantado. Falou, onde é que está escrito isso? Eu falei, na Bíblia, no Apocalipse, São João. A luz do Cordeiro, é isso que eu quero, é a luz do Cordeiro. Aí ele fechou o caderno dele, então me disse, então vamos parar a entrevista, me fala dele. Conversei 45 minutos com ele, acabou, botei a mão sobre ele, orei com ele, ele quebrantado. Oh, que coisa gostosa isso, não dá medo chegar perto dele assim, não é? Eu falei, não, ele é atraentemente irresistível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro dia,
Minha secretária me falou: olha, o organizador das festas e dos embalos do Scala, no Rio de Janeiro, quer conversar com o senhor. Eu falei: meu Deus, o negócio está ficando preto aqui, não é? Por que será que ele quer comigo? Não, ele não falou, disse que quer ter um papo. Eu falei: manda vir. Chego lá, entra aquele sujeito falando, 3 telefones celulares. Assim, toca um, toca o outro, não sei o que e tal, todo agitado. E vai, aquela voz assim, parece a voz do Sérgio Malandro, sabe? A mesma voz, se fechar os olhos, parece que estava ouvindo o Sérgio Malandro. Simpático, agradável. E eu lá, ouvindo o jeito dele, falei: pô, bem, o que eu posso ser útil a você? Estou aí ouvindo falar dessas obras sociais que o senhor está fazendo. Eu não sou generoso, não. Nada de generosidade. Mas ainda tem uns rasguinhos de humanidade aqui dentro. E eu vim aqui, quer saber o que eu posso fazer por isso? Por exemplo, eu represento a Brahma. Alguma coisa que a Brahma pode fazer pelo senhor? Eu falei: a Brahma Chopp não. Senão eu vou ser excomungado. Agora, e os refrigerantes Brahma? Ele falou: também. Eu falei: então, o refrigerante Brahma eu bebo. Suquita, água tônica da Brahma, não tem problema. Aí traçamos um plano lá, não sei o quê, do que eles podiam fazer. Até daqui a uns meses vocês vão começar a ver uma parceria aí de refrigerantes Brahma e Fábrica de Esperança. E no Paripense eles já estão pagando, ajudando, dando uma oferta toda semana, todo mês para o Paripense, muito boa, graças a Deus. Mas veja bem, aí antes dele sair, ele olhou assim no canto da minha sala, falou assim: o que é aquilo ali? Tem uma caixa preta lá na minha sala, com areia no fundo, cercada de espelhos e 5 pães de barro. O que é isso aí, reverendo? Falei: isso aí é o milagre da multiplicação dos pães. Falou: não estou entendendo. Aí eu falei: você não está entendendo porque você não está em posição de ver milagre. Não estou entendendo também não. Falei: olha, meu amigo, aqui milagre a gente não vê em pé. Milagre a gente só vê de joelho, com a cara no chão, com a boca no pó. Aí ele: como? Eu falei: ajoelha. Aí ele falou: eu falei: ajoelha, põe a cara no chão. Aí ele: mas eu digo: põe, não vai doer. Aí ele ajoelhou. Falei: agora vem levantando a cara bem devagarinho, vem devagarinho, até a beiradinha. Quando chega na beiradinha que você vê os espelhos dentro, aqueles 5 pães viram centenas e milhares de pães em reflexo, um atrás do outro. Os olhos dele foram se enchendo de lágrimas. Ele levantou, falou: meu Deus, que lição, milagre, a gente só vê com a cara no chão. Falei: é, se puser a cara no chão, vai ver milagre. Aí ele vira para mim, falei: deixa eu fazer uma oração contigo. Ele falou: eu vou dizer vou ser sincero. Jesus eu até que quero, mas eu tenho medo de igreja que me pelo, reverendo. Falei: não tem problema não, eu sou evangélico, mas Deus não é. Deus não é. Aí ele falou: nunca tinha ouvido essa, que sacada. Falei: vamos orar. Aí eu botei a mão sobre ele, invoquei o nome do Senhor Jesus. Ele foi embora e falou: vou trazer aqui o diretor da Brahma, tem que conhecer o senhor dentro de 2 dias. Pensei que ele estava brincando. Aquele dia à tarde ele ligou para minha secretária: diz para o reverendo que a gente vai estar aí. Aí lá chegam os 2. Entra na minha sala, conversa vai, conversa vem, acertamos algumas coisas. Ele levantou e disse: mas agora? Vai ali. Aí lá foi o homem, ficou em pé. Aí ele disse: sabe o que é isso, fulano? E aí eu já não tive mais participação, né? Aí fulano: não, o que é? O milagre da multiplicação dos pães. Aí o outro: mas como? Ele falou: você não está em posição de ver. Quer ver? Aí: quero. Tem que pôr a cara no chão. Põe a cara no chão. Aí leva o outro, põe a cara no chão. Vem levantando, vem. A mesma coisa. Os olhos do outro se encheram de lágrimas. Meu Deus, levantou. Aí eu falei: vamos orar. Abracei os 2 e orei. Aí o outro foi embora com um livro meu na mão.
Pô, reverendo, vou mandar fazer uma caixa dessa, vou botar no meu escritório. Todo mundo vai ter que aprender essa, milagre só com a cara no chão. Aí eu visitei o escritório dele uma semana depois. Cheguei lá, falou, ó, passei um dever de casa aqui. Todo o departamento obrigado a ler este livro aqui. Quando a vida é uma bobagem. E responder o questionário, e fazer tudo. Quem não ler o livro não vai ter ponto no departamento. Agora você me diz que esse pessoal não quer nada com Deus? Eles não estão querendo nada com essa cara de igreja que a gente botou para o lado de fora. Mas quando a gente apresentar um Jesus que é maior do que a religião, que é fascinante, que invade a vida, que enche de paixão o coração, aí eu quero dizer a você, não há quem segure. É por isso que eu gosto do que o pastor Ezequiel disse hoje aqui de manhã. Porque é para botar o bloco na rua, mostrando algo maior que a religião e que está impregnado do amor de Deus em nome de Jesus. Quarto balizamento. Ele acreditou em quem não acreditava mais em si mesmo. Você pode repetir isso? Ele acreditou em quem não acreditava mais em si mesmo. Mateus 12, de 15 a 21. Onde outra vez Jesus é definido. As características, a imagem, a publicidade dele é feita aqui. Mateus 12, de 15 em diante. Mas Jesus, sabendo disso, que queriam matá-lo, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes que não expusessem a publicidade, porque ele corria perigo de vida, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Leia comigo do verso 18 em diante. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. No seu nome esperarão os gentios. Aleluia. Ele acreditou em quem não acreditava mais em si mesmo. Em primeiro lugar, ele não humilha em praça pública, diz o verso 19. Não põe o dedo na cara de ninguém em praça pública, não faz gritaria sobre o fracasso humano em praça pública. Em segundo lugar, não esmaga o que está rachado pelo vendaval da vida, diz o verso 20, e a imagem é de uma grande tempestade num canavial, e a cana se quebra. A cana que já está quebrada, ele não vai e quebra mais ainda, ele veio ao mundo para consertar as canas quebradas. Terceiro lugar, não apaga a chama que está para se extinguir, diz o verso 20, também não apaga a torcida que fumega, ou seja, aquele fiapinho último de luz na lamparina, ele não apaga, a última brasinha ele não apaga, ele não diz, isso é só uma brasinha, se ele sopra, ele quer reacender isso. Verso 21 diz que por isto é que ele é a esperança das sociedades pagãs. Nele esperarão os gentios. Aleluia. Há algumas semanas atrás, o pastor Marcos e eu estávamos numa galeria de Bangu 1, e os 12 presos que estavam ali, dos 12, só um não veio para o culto, era um novo, que tinha acabado de chegar naquela semana naquela galeria. Os outros 11 estavam ali conosco e tal. E quando eu ia saindo, eu vi aquele homão grandão, russão, o apelido dele é Russo. Esse moreno ruivo, peitão grande, alto, costadão num canto assim, me olhando. Aí eu cheguei lá perto dele e falei, amigo, todos os outros vieram para nós orarmos juntos, só você que não veio, por quê? Ele olhou para mim e falou, vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu respeito muito o senhor para fazer uma safadeza dessa com o senhor.
Falei, qual? De ir para o seu culto. Respeito muito o senhor para lhe enganar. Falei, mas me enganar como, amigo? Se eu vou ser franco com o senhor, viu? Eu não acredito em Deus. Falei, mas não faz mal, ele acredita em você. Aí ele falou, o quê? Falei, Deus está acostumado a acreditar em gente que não acredita nele. Quem foi que acreditou nele antes de Deus ter acreditado? Ele é Deus. Tudo mais que ele fez porque ele acreditou. Haja luz, acreditou na luz. Haja passarinho, bem te vi, acreditou em bem te vi. Haja homem, haja. Ele é que tomou iniciativa, ele está acostumado a não ser crido. Então, se você não acredita nele, não faz mal, vem, porque ele acredita em ti, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito por ti. E ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. E hoje eu amo, é porque um dia ele me amou primeiro. Então ele está nesse negócio de crer em quem não crê nele desde sempre. Vem, ele adora ateu honesto. Porque ele não gosta de religioso safado, casca grossa, hipócrita. Esses ateus honestos, ele está à procura desse pessoal. Esse pessoal vira adorador da noite para o dia, se esparrama de amor por ele, fácil. Então vem. Fui embora. Não deixou mais de vir. Está lá agora. Qualquer hora dessa ele entra direitinho na de Jesus. Porque Jesus acredita em quem não acredita mais em si mesmo. Outro dia ouvi a história de um homem que recebia o sopão da vinde toda noite lá no centro da cidade. Já várias histórias parecidas com a dele. E uma coisa interessante, quando nós começamos a dar aquela sopa noturna, havia cerca de 1.500 pessoas nas ruas da cidade dormindo sob as marquises. Foi a primeira conta que a dona Dilma fez. Hoje em dia não tem mais do que 600. O prefeito me disse que nós íamos multiplicar o número de indigentes. Eu falei, não, nós vamos diminuir. Outro dia, o pessoal está servindo a sopa de noite no ônibus, quando entra aquele homem com uma camisa na mão, lágrimas nos olhos, e aplaudindo o pessoal assim, sozinho. Os voluntários servindo, ele aplaudindo, o pessoal parou, olhou para ele, e ele disse, eu vim aqui pedir para vocês não pararem de fazer isto. Sabem quem sou eu? Eu era o mendigo da esquina tal, com a rua tal, que vocês foram lá toda noite, às vezes me acordavam para me dar um prato de sopa, para me cobrir. E o amor de vocês foi ficando tão constrangedor, que eu falei, se esse pessoal sai de casa para vir aqui me dar comida, por que eu não amo a mim mesmo? Vocês são capazes de gostar de mim, por que eu não gosto de mim? E aquela coisa cresceu tanto dentro de mim que eu me levantei, tomei um banho, fui procurar um emprego, estou empregado, aluguei meu quartinho, estou procurando vocês há noites e noites para dizer, olha a camisa que vocês me deram a primeira, vou guardar para o resto da minha vida, para me lembrar que alguém me amou quando eu não me amava. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem que, de alguma forma, botar para o lado de fora essa cara de Jesus, que acredita em quem não acredita mais em si mesmo. Eu sempre fico me lembrando daquela gruta de Adulão de Davi, quando ele fugia de Saul, se refugiou numa gruta, e para lá foram todos os endividados, os angustiados de espírito, os perseguidos pela justiça, e se transformaram num exército de elite, ganharam finalidade para a vida e se tornaram os homens mais especiais do rei Davi. E em último lugar, o quinto balizamento aparece aqui em Mateus no capítulo 15, do verso 12 em diante, que é aquele que diz que ele ensinou que o verdadeiro marketing não é o da fachada, mas o do coração. Você pode repetir isso comigo? Ele ensinou
que o verdadeiro marketing não é o da fachada, mas o do coração. Vamos ficar em pé um pouco, vamos ler juntos aqui. Mateus 15. Olhe comigo o que diz Mateus 15, verso 2. Perguntaram a eles os fariseus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Verso 7, leia comigo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Aí eles disseram aqui: mestre, não sabes que a tua palavra escandalizou os fariseus? Verso 12. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis? Leia comigo, verso 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Podem sentar.